Vamos para mais um artigo, meus caros. A coisa não pode parar. Ah, enquanto eles ficam delirando, nós vamos apresentando provas. E a coisa está excelente. Porque os homens estão abandonando os encontros amorosos. E o que isso significa para o futuro dos relacionamentos? Bom, eu já falei sobre isso, né? Sobre o futuro dos relacionamentos. Mas vamos ver aqui o que o artigo fala. Por que os homens estão abandonando os encontros amorosos? Algo está mudando nos relacionamentos modernos e ninguém pode negar. Os homens estão se afastando discretamente. Não estão dando entrevistas coletivas, não estão fazendo vídeos dramáticos para o TikTok sobre isso. Eles simplesmente estão optando por ficar de fora. E aqui está a verdade incômoda. Eles têm seus motivos. Ora, nesse artigo aprofundado, exploraremos por que os homens estão se afastando de encontros, relacionamentos e até mesmo do próprio amor, com base em pesquisas, contexto cultural e exemplos da vida real. Se você percebeu essa tendência que faz parte dela, vai querer ler cada palavra. Quais são alguns motivos pelos quais os homens estão desistindo de namorar? Os homens não estão abandonando os encontros românticos por um único motivo. É uma combinação de frustração, fatores econômicos e mudanças na dinâmica cultural. Aqui estão os principais motivos: aumento dos custos financeiros. Namorar hoje em dia parece pagar por um serviço de assinatura que você nem sequer aproveita. Segundo a Landing Tree, um encontro casual nos Estados Unidos custa em média $91. Multiplique isso por vários encontros que não levam a nada e os homens começam a se perguntar: qual é o sentido disso? Jason, 29 anos, de Nova York, diz que gastou $500 em encontros em um mês. No final, todas as mulheres com quem ele saiu simplesmente desapareceram sem dar notícias. Parecia que o estava bancando os jantares grátis de alguém, disse. Parecia não, você bancou os jantares grátis. Esforço unilateral. Ainda se espera que os homens planejem, paguem, busquem e executem. As mulheres detêm o poder de dizer sim ou desaparecer sem dar explicações. O resultado: os homens se sentem como candidatos a emprego na busca por afeto, competindo incessantemente e recebendo pouco em troca. Confusão de papéis. Os relacionamentos modernos estão presos entre dois mundos. As mulheres dizem que querem igualdade, mas muitas ainda esperam um tratamento tradicional. Aquela velha hipocrisia. Aos homens é dito que devem ser sensíveis, mas também fortes. É um papo para louco, né? O homem tem que ser sensível. Aí, se ele for forte, aí ele é machista, ele é troglodita. Quer dizer, não dá para ir atrás de papo de mulher atual. Todo mundo está confuso e ninguém está feliz. Quem começou essa confusão foram as mulheres. Os homens ainda têm um pouco de sanidade e estão querendo colocar um fim nisso.
Falta de respeito. O respeito é a base da atração. Sem ele, o amor não dura. Um número crescente de homens relata sentir-se descartável, tratados como plano B ou carteiras ambulantes em vez de parceiros valorizados. Os homens não são simplesmente amargos? Não exatamente. Muitos homens não estão com raiva. Eles são pragmáticos. Se o esforço não corresponde ao resultado, eles redirecionam sua energia para outro lugar. Pragmatismo. Não é amargo ser amargo. Pragmatismo. Não está dando certo. Vamos colocar as energias, focar as energias, ou concentrar o foco em outras coisas. Por que os homens estão se afastando das mulheres? O que torna essa tendência fascinante é o seguinte: muitos homens não se sentam e decidem conscientemente, abre aspas, vou embora, fecha aspas. Eles simplesmente param de tentar aos poucos. Com isso acontece. Eles param de enviar mensagens em aplicativos de namoro. Eles se concentram mais no progresso na academia ou em marcos importantes na carreira. Eles encontram irmandades em comunidades masculinas, em vez de buscarem aprovação. O panorama geral. No passado, os relacionamentos eram uma expectativa social. Casamento e família eram considerados marcos da vida adulta. E hoje, relacionamentos parecem apostas de alto risco. Taxa de divórcios, quase 50% nos Estados Unidos. Disputas pela guarda dos filhos. Pais ganham a guarda em apenas 17% dos casos. Olha, ainda é um número alto lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não chega, eu acho que a 7%. Pensão alimentícia e risco financeiro. Os homens são os que mais arcam com esse ônus. Isso todos nós sabemos. Exemplo, um homem pode construir uma vida ao longo de 20 anos, casa, poupança, família, apenas para perder metade em um acordo de divórcio. Esse risco parece muito alto. Os homens ainda anseiam por conexão? Claro que sim, mas eles não veem mais os relacionamentos como o único caminho para a felicidade. Por que um homem abandonaria o amor? Essa é uma das perguntas mais comuns que os homens se fazem e que as mulheres fazem em sites como o Quora. Por que um homem abandonaria o amor? A resposta: porque o amor sozinho não basta. As razões pelas quais um homem abandona o amor: falta de respeito. Amar sem respeito é como um carro sem combustível, não te leva a lugar nenhum. Perda de paz, brigas constantes destroem o afeto. Autopreservação, às vezes ir embora é uma questão de sobrevivência, não de fraqueza. Marcos, 41 anos, pai divorciado e 2 filhos, diz: eu ainda amava a minha ex quando a deixei, mas eu estava morrendo por dentro. A paz importava mais do que ficar. É aquilo que eu já falei aqui. O homem, muitas vezes, na maioria das vezes, está num relacionamento super tóxico. Ele está morrendo aos poucos. E alguns conseguem criar a coragem de saltar fora. Abandonar um relacionamento amoroso é egoísmo? Não. Muitas vezes é a decisão mais corajosa que um homem pode tomar. Bom, mas e as mulheres?
As mulheres não pedem o divórcio em mais de 70%. Então, isso aqui não tem nem que fazer pergunta para o homem. Por que cada vez mais homens estão abandonando seus relacionamentos? Isso não é apenas um problema passageiro, uma mudança social. Declínio nas taxas de casamento. Nos Estados Unidos, as taxas de casamento atingiram mínimos históricos. Os homens veem cada vez mais os relacionamentos como opcionais e não essenciais. Risco versus recompensa. Os homens estão calculando. Recompensa. Companhia, sexo, parceria. Riscos. Perdas financeiras, traumas emocionais, disputas pela guarda dos filhos. Para muitos, a conta não fecha. Lógico que não fecha. Recompensa é quase inexistente. Companhia, sexo e parceria totalmente em um ambiente tóxico. E os riscos altamente prováveis de acontecer. Então, essa conta é lógico que não vai fechar. Paz acima da parceria. Um estudo recente do Pew Research Center revelou que 63% dos homens com menos de 30 anos são solteiros, em comparação com apenas 34% das mulheres. Muitos desses homens relatam preferir a vida de solteiro ao estresse dos relacionamentos modernos. Sensacional que os homens estejam fazendo isso. Os homens estão desistindo completamente das mulheres? Não totalmente, mas cada vez mais homens estão optando pela autossuficiência em vez da dependência. Será que os homens em todo o mundo estão abandonando os relacionamentos amorosos? Sim, e está se espalhando. Homens ocidentais liderando a mudança. Em países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, os homens estão se afastando dos relacionamentos amorosos em taxas mais altas. E espero que o Brasil vá pelo mesmo caminho. O efeito global. Aplicativos de namoro como Tinder e Bumble exportaram dinâmicas ocidentais para o mundo todo. Homens na Ásia, América Latina e Europa estão cada vez mais vivenciando frustrações semelhantes. O ghosting, a hipergamia e relacionamentos superficiais. Isso é um problema exclusivo do Ocidente? Começou no Ocidente, mas a cultura global está acelerando sua disseminação. Homens falando sobre ir embora. Digite no YouTube, por que os homens estão abandonando os encontros amorosos? E você verá milhões de visualizações. Existem canais inteiros dedicados ao MGTOW. As comunidades da Pílula Vermelha e ao Passport Bros. Esses canais repercutem porque os homens se sentem ignorados. Eles oferecem explicações e camaradagem que a cultura dominante muitas vezes nega. Aliás, muitas vezes nega não, sempre nega. Então, aqui nos canais masculinistas, os homens vão encontrar as respostas que eles não sabiam e, consequentemente, vão se livrar de um peso que eles estão carregando nas costas que não deveriam estar carregando. Porque aquilo eles serão despertados. E esse peso eles vão tirar das costas. Isso não é apenas uma câmara de eco? Sim, mas câmaras de eco se formam quando as pessoas se sentem ignoradas,
Se a sociedade não falar abertamente sobre as dificuldades enfrentadas pelos homens, eles encontrarão comunidades que o farão. Aqui, aqui eu tenho que dizer que a sociedade não vai falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos homens. Isso não. Porque a sociedade, ela é pró-mulher. Então, os homens precisam encontrar o seu caminho. E o nosso discurso não é câmaras de eco mais. Não é bolha. É algo que se espalhou. É algo que está se tornando hegemônico. Não é mais aquele negocinho de é um grupo que está em uma bolha e não vai ter repercussão nenhuma. Não, isso aí é passado. Os homens ainda querem se casar, alguns sim, mas poucos consideram isso necessário. As mulheres são culpadas por os homens as abandonarem? Não totalmente. O próprio sistema de encontros, aplicativos, valores modernos, riscos legais criou uma dinâmica em que todos perdem. As mulheres são culpadas? Não totalmente, mas quase que totalmente. Quase que totalmente. Porque o sistema as favorece. E elas não abrem mão desse sistema que as favorece. Se elas não usufruíssem desses privilégios, se elas fossem honestas na separação, no divórcio, não seria o problema delas totalmente, mas é quase que totalmente problema delas porque elas não abrem mão dos privilégios que a sociedade concedeu a elas. Ir embora é definitivo? Para alguns sim, para outros é uma fase até que a mulher certa apareça. Aqui eu tenho que dizer que mulher certa aparecer pode tirar a cabeça. Esqueça isso aí. Se concentre em outra coisa. Tire isso da cabeça. Mulher certa aparecer. Esqueça isso. Procure um hobby. Vá estudar, vá fazer alguma coisa. Esqueça esse negócio de mulher certa. O que isso significa para o futuro? Menos casamento, taxas de natalidade mais baixas e de individualismo crescente. A sociedade sentirá o impacto. Bom, isso aqui eu já falei muito. Conclusão. Os homens não estão indo embora porque odeiam as mulheres. Estão indo embora porque os custos superam os benefícios. Respeito é mais difícil de encontrar do que amor. A paz é melhor que o caos. A verdadeira questão não é porque os homens estão indo embora. A verdadeira questão é o que acontece com a sociedade se eles não voltarem. Eu vou responder essa pergunta. O que acontece com a sociedade? Ela entra em colapso. Sem os homens, a sociedade decai. Ela entra em autofagia. Ela se consome. Ela vai sumindo. Ela vai deteriorando. É isso que acontece com a sociedade se os homens se retirarem
ou forem expulsos praticamente. Lógico que, no fim das contas, vai sobrar para todo mundo. Mas é aquela história que eu disse para vocês. Pelo menos não vai ser só nós homens que vamos carregar esse fardo. As mulheres também vão pagar pela sua parcela de culpa, que é bem grandinha. Até mais, meus caros. Mais um artigo aí para guardar. Até mais.